Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos e boa noite. O estudo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas. Mas façamos um instante de silêncio, um instante para as nossas preces, elevando o pensamento até Deus, a Jesus, para que os nossos mentores, nossos anjos guardiões e os mentores dessa casa venham nos orientar, abrir os nossos ouvidos, nos intuir, nos iluminar para esse estudo. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Depois que do nosso isolamento, da pandemia que ainda existe no mundo, muitas pessoas se afastaram das casas espíritas. Eu pergunto, aqui nesse salão, tem alguém que está vindo pela primeira vez? A primeira vez nesta casa ou numa casa espírita? Essa casa, já conhece alguma coisa da doutrina espírita? Mais uma vez, seja muito bem-vindo muito bem-vinda, que nossa palestra seja bastante instrutiva. A reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas, em Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13. Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe: por que dizem os escribas que importa ver Elias primeiro? Jesus lhes responde: Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então conheceram seus discípulos que era de João Batista, que ele lhes falava. A reencarnação é um dos principais fundamentos do cristianismo. A ideia de que João Batista era o espírito de Elias reencarnado ficou tão firme nos discípulos de Jesus que não admitiam dúvida a respeito. E é de notar que o Senhor não dissuadiu seus discípulos desse pensamento. Ao contrário, confirmou categoricamente: se vós quereis bem compreender, João Batista é o Elias que há de vir. E o mestre acrescenta: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. No tempo de Jesus, como costuma acontecer até hoje, havia muita gente sem ouvidos para ouvir essas coisas. A palavra do Nazareno era dirigida a quem tinha ouvidos de ouvir. E então Emmanuel vem nos esclarecer. Ouvidos, todos têm. Achamos ouvidos superficiais em todo lugar. Ouvidos que só registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. E ele acrescenta: se deseja sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. A reencarnação das almas
é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina da vida única destrói todos os atributos do Criador. A vida única é aquela que sai do berço e vai até o túmulo. Isso não explica a justiça divina, a justiça de Deus. Aí a reencarnação salienta as qualidades boas ou más que são do espírito e não do corpo. E pelo progresso os bons ficarão melhores e os maus se tornarão bons, dependendo do trabalho que cada um de nós desenvolva para benefício próprio. O corpo, esse corpo que nós usamos, não é mais que um instrumento para a manifestação dessas qualidades. Quando nós deixamos o corpo, o espírito leva consigo tudo quanto tem de bom ou de mal. Durante as sucessivas encarnações, ele se depura, expurgando a maldade, aperfeiçoando-se na bondade. A tendência nossa é sermos bons e deixar a maldade de lado. O espírito é igual a um operário que empreita uma obra. E o corpo é o instrumento que ele usa para executar esse serviço. Quando perde ou quebra a ferramenta, o operário precisa de uma outra ferramenta ou outras ferramentas até terminar essa obra. E o espírito, quando o corpo morre, toma outro corpo ou outros corpos, tantos quantos sejam necessários para terminar a tarefa. E o findar da nossa tarefa como espírito é atingirmos a angelitude, a plenitude. E o grande arquiteto do universo dá a seus operários tantos instrumentos, tantos corpos, quantos sejam necessários para que eles cumpram as missões. E Carvalho e Schutel nos diz: bonita doutrina, dirão uns, belos ensinos, dirão outros. Mas tudo isso não passa de palavras, palavras que soam bem, mas somente palavras, e perguntarão: onde está a recordação das vidas passadas? E onde está a nossa recordação das vidas passadas? Mas todos nós que estamos presentes aqui, somos, de acordo com a escala animal, nós somos mamíferos. Todos nós aqui nos amamentamos no seio materno. Mas qual de nós lembra desse fato? Lembra disso? Todos nós que estamos aqui e também aos que nos assistem pelas redes sociais, já brigamos, estapeamos, fomos estapeados nas brigas nossas de infância. Nós lembramos disso? Mesmo depois de adultos, nós decoramos uma poesia, mas nem sempre lembramos da poesia. Para preparar isso aqui, eu preparei um discurso, mas eu lembro tudo que está escrito aqui. Se eu lembrasse, não precisava estar aqui acompanhando. Mas se nós, nessa existência aqui, atual, não lembramos do que acontece ou aconteceu conosco nessa existência, por quê e para quê e como vamos nos lembrar das existências anteriores? Como lembrar desses fatos que se passaram em outras vidas? Que tivemos outros corpos, é bem verdade. E esses corpos serviram para nos preparar para termos os corpos que temos hoje atualmente. E muitos eram muito piores do que aqui estamos. Eu, com certeza, era bem mais feio do que sou hoje. Nós viemos das cavernas, desde os tempos das cavernas. Então, estamos melhorando. Mas por que o esquecimento do passado? Ele é necessário ao nosso bem-estar presente, ao nosso progresso. Permite ação mais livre e nos ajuda a passar mais suavemente
pelas provas a que nos submetemos. Mas se nós conservássemos a lembrança das existências passadas, essa lembrança nos faria recordar de todas as pessoas com quem vivemos e ficaríamos conhecendo não só a nossa vida anterior, como a dos que nos cercam, principalmente se os seres com quem convivemos tivessem convivido conosco na vida anterior. Se eu conhecesse realmente meu pai, minha mãe, meus irmãos sanguíneos das outras existências, e quando eu olhasse para eles, com certeza seria alguém que nós não nos demos muito bem em vidas anteriores, então estaríamos degradando ainda mais do que nós brigamos. Mas o nosso esquecimento do passado nos faz termos uma melhor atuação agora. E o que resultaria desse conhecimento? Não é difícil prever as perturbações que nós teríamos e as contrariedades às que nós ficaríamos. A vida de todos nós, ficaria devastada de uns para com os outros. E aí nós vamos voltar na história. Eu gosto de citar na história os personagens aqui brasileiros. Tiradentes. Se nós nos lembrarmos, quem de nós ajudou a esquartejar Tiradentes? Nós estaríamos pagando por esse pecado, entre aspas, por ter esquartejado Tiradentes. Se nós tivéssemos vivido com Lampião, assaltando e roubando no sertão, quando nós temos a nossa vida, um lápis que seja, furtado, nós já achamos ruim, mas nós esquecemos que nós estávamos com o bando do Lampião. É por isso que nós temos o véu do esquecimento. E o perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Se não houvesse esse esquecimento, viveríamos sob a dor dos crimes praticados. É muito certo que nós praticamos muitos crimes. Ainda estamos pouco evoluídos. A nossa inferioridade ainda é muito latente. E o remorso, não é o remorso que nos aperroa, chicoteia. Se nós ficássemos lembrando do passado, esse remorso seria ainda muito pior. É por isso que Deus, nos seus altos desígnios, não permite que nos recordemos de nossas existências passadas. Existem pessoas que lembram dessas vidas passadas, como de vidas anteriores, mais de uma. E tem outros a quem é revelado essas outras existências. E não são poucos esses que recordam. E isso para que o crescimento, a evolução desses que lembram, mais ostensiva, não cometa os mesmos pecados que foi cometido nas vidas anteriores. Mas cada um de nós revela o que foi. Por isso que uns nascem com disposição para o bem, outros para o mal. E Deus nos concede sempre meios e tempo para esse trabalho de aperfeiçoamento. O Senhor, isto é Deus, não apaga a lâmpada das esperanças. Os nossos trabalhos, as nossas dores, as nossas fadigas, nunca são esquecidos por nosso bom Deus. E Jesus diz: se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Só a reencarnação explica esse fato. O fato de o ser nascer com alguma deficiência, ter sofrimentos e esses destinos. Em muitas ocasiões, Jesus falou
de seus belos e sábios princípios, é indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada. Das lições divinas que o cristão recebe, conhece apenas um gênero de morte, a da consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos de Cristo, isto é, quando ele disse isso, na maioria eram criaturas sem atividades espiritual edificante. A alma era endurecida e o coração paralisado. E a expressão melhor te era entrar na vida representa a solução fundamental. O Senhor referia-se à existência contínua, isto é, sempre em evolução. A vida de sempre, dentro da qual o Espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. E nessa elevada simbologia de palavras, Jesus apresenta-nos o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas por períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade vindoura. Todos esses que nascem com alguma deficiência porque eles pediram para adiantar a evolução. E a imagem do fogo eterno é um recurso didático que Jesus usou, muito adequado à lição, porque enquanto a criatura não se dispuser a viver com o Cristo, será impelida a fazer através de 1000 meios diferentes, isto é, se a rebeldia perdurar por muitos séculos. Aí os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. O fogo serve para depurar. Jesus usou essa imagem do fogo eterno purificando o espírito. Nós renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso passado para as nossas tarefas de reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as sugestões de inferioridade. Nas relações com nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Não é nas famílias que existem as maiores brigas, os maiores aconchegos. Nós observamos as crianças brigando entre si por, às vezes, um brinquedo. E depois disso, fazem as pazes com a maior tranquilidade, se abraçam e se beijam. Aquilo ali é de vidas anteriores, é de vidas passadas. E tanto que se refizeram e se agradaram um ao outro. Em nós, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade, junto com os nossos afetos, os mais próximos. Aí temos um grande material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Emmanuel nos diz: não te proponhas atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, igual ao lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. As tentações nascem conosco, estão sempre conosco, e compete a nós combatê-las.
Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações. Mas existem algumas evidências das reencarnações? Sim, existem. Existem as evidências científicas. Qual de nós não conhece uma criança inteligentíssima? Nas mídias sociais aparece sempre alguma criança. A última que eu vi foi um menino tocando piano aos poucos anos de idade. De onde vem isso? Vem dos ensinos anteriores. E Kardec, na questão 219, pergunta: por que isso? E os espíritos respondem: lembrança do passado, recordações anterior da alma. Temos também recordação espontânea de vidas passadas. São as pessoas que lembram dessas vidas anteriores. Temos também como evidência científica a regressão de memória, muito usado na terapia de vidas passadas, ou TVP, quando a pessoa é submetida para ver se aquele problema que ela tem, depois de peregrinar por todos os mais diversos centros médicos, não consegue a cura. Aí ela apela para a TVP, terapia de vidas passadas. Pode ser que encontre ali essa cura. Kardec pergunta na questão 330 de O Livro dos Espíritos: por que esses objetivos da reencarnação? E a resposta é um processo tão certo quanto a desencarnação é para os encarnados. Portanto, assim como os encarnados reencarnam, nós aqui encarnados desencarnaremos. A encarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física o espírito consegue certos elementos necessários ao progresso. Mas todos aceitam a reencarnação? Nem todos. Só pode aceitar quem acredita na existência do espírito e da vida futura. Aquela pessoa que duvida de uma dessas afirmativas não pode acreditar na reencarnação, já que ela não acredita no espírito. Além dessas provas citadas, existem outras de reencarnação? Sim, existe. As provas filosóficas. Como entender a justiça divina sem aceitar esse princípio reencarnatório? Porque uns nascem pobres, os outros podres de rico. Uns têm muita saúde, outros ficam a vida toda lutando nos hospitais com muitas doenças. Existem aqueles que vivem muito tempo, longas jornadas, e aquelas pessoas que morrem muito cedo, em tenra idade, alguns com meses de vida só. E aí que entra a justiça divina para julgar esses momentos. Esses que morrem muito cedo, eles não cometeram pecado nenhum. Para onde eles vão? Para o céu de beatitudes ou para o inferno cheio de labaredas? Nós não sabemos, mas a justiça divina sabe. Existe também a questão do progresso. A humanidade de hoje é bem mais adiantada, intelectual
e cientificamente do que a passada. Podemos dizer que a sociedade é que faz o homem assim. Mas como explicar a diferença que existia entre a capacidade de um homem primitivo e do homem atual, se ambos fossem criados no instante do nascimento e suas conquistas para nada servissem? Nós vemos hoje as crianças com o celular na mão. Muitos já nascem com o celular na mão. Dá um martelo para ela, para ver o que acontece. Nada. Ela vai procurar um teclado nesse martelo. Mas a nossa geração brincava com martelo, brincava com carrinhos que nós mesmos construímos. As meninas brincavam de boneca. E hoje não se tem mais isso. Por quê? De onde as crianças trouxeram esse conhecimento dos celulares? Foi das vidas anteriores. Existem também as provas experimentais. Que provas são essas? São as reuniões mediúnicas. Os espíritos vêm e conversam conosco nessas nossas reuniões mediúnicas. Eles falam como é que está a vida além túmulo. Os bons falam de coisas boas. E os maus, evidentemente, falam de coisas más. E o livro mais vendido do mundo? Quem é que não conhece? A Bíblia. Na Bíblia existe reencarnação? Sim, e muitos. Existem muitos textos sagrados, muitas passagens do Velho e do Novo Testamento. A crença nos renascimentos era vista entre os judeus como nome de ressurreição. Nós conhecemos uma figura muito simpática de Nicodemos, que foi procurar Jesus na noite para não ser reconhecido pelos que participavam com ele das reuniões, nas sinagogas e no templo. Ele indaga Jesus, e Jesus explica que aquele que não nascer da água do Espírito não conhecerá o reino dos céus. E o que é nascer da água? Nascer da água significa reencarnar. E nascer do Espírito é renovar, melhorar, evoluir. Outra passagem. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos, com essa pergunta, então já sabiam a respeito da reencarnação. Por isso eles perguntam: quem pecou? Mas esse cego não veio para espiar, não veio para fazer uma prova. Ele tinha uma missão. A missão era de fazer com que Jesus realizasse com ele, naquele instante, a volta da visão, e para mostrar as glórias de Jesus, as glórias do reino dos céus. E como nós já vimos, Elias veio como João Batista. E qual? Na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? E os benfeitores do plano espiritual respondem: Deus impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Na pergunta 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Notemos que na primeira é encarnação e agora é reencarnação. É a reencarnação, é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Com essas duas respostas, nós vemos que o objetivo principal da encarnação dos espíritos ou da reencarnação é a evolução. Deus impõe
a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Acontece que em uma vida só não dá para cumprir o objetivo de atingir a perfeição. Para nós, o que é 60, 70, 80 ou 100 anos nessa existência? Não é nada diante da eternidade. Como nós vamos aprender tudo em 100 anos? Não dá. É por isso que, reencarnando inúmeras vezes, quantas forem necessárias, o Espírito atinge o objetivo primordial da existência. Desta forma, entendemos que expiar não é o objetivo da reencarnação, mas pode vir a ser se o Espírito não quiser evoluir pelo caminho natural do bem. Aí ele expia. E o Espírito só passa pela expiação quando ele não quer seguir as leis divinas. Como nós vimos, a evolução também é uma lei de Deus. E o Espírito tem de evoluir, consciente ou inconsciente. Quando ele entende isso, busca essa evolução por conta própria, ele faz sem dor. E quando ele foge disso, ele precisa de algumas dores para a evolução. E enquanto ele é rebelde, ele está expiando. Assim, se ele provocar sofrimento em seus semelhantes, ele estaciona. Por isso ele tem de evoluir e passa pelo sofrimento, para despertar a centelha divina que existe dentro de si, que o induz ao aperfeiçoamento. E aí é que entendemos a misericórdia, que é a oportunidade reencarnatória. E Emmanuel acrescenta: cada encarnação é como um atalho nas estradas de ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porque ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Nós estamos nessa reencarnação atual, evoluindo. Nós já evoluímos muito mais nesta encarnação atual do que em encarnações anteriores. Hoje nós sabemos que tudo é causa e efeito. O que nós fizemos em encarnações anteriores, hoje nós recebemos. E semeamos hoje o que nós vamos receber em encarnações futuras. Esse assunto de reencarnação e encarnação não se esgota aqui. O que eu falei hoje é apenas um aperitivo para que nós busquemos em literaturas mais profundas algo mais. Aqueles que gostam do assunto têm um amplo campo de pesquisa pela frente. Mas lembremos que essa encarnação nossa é a melhor que já tivemos. Hoje nós sabemos que estamos expiando aquelas faltas. Nós estamos recebendo as bênçãos daquilo que nós espalhamos em vidas anteriores. E nós estamos progredindo. Porque a lei do progresso é uma lei divina a que todos nós estamos submetidos. É o que tínhamos para hoje e eu agradeço a atenção de todos. E agora nós fazemos uma prece de encerramento. Agradecendo ao alto a oportunidade de estarmos aqui, para que possamos entender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas e da doutrina espírita. Doutrina abençoada que para nós é a revelação daquilo que Jesus nos prometeu. Agradecendo a Deus e a Jesus, encerramos esta nossa palestra.
e que Jesus nos acompanhe aos nossos lares. Que assim seja.